Judas. Vamos ler essa epístola. Diz assim a palavra, vamos acompanhar, por favor. Judas, que era irmão de Jesus, não é aquele discípulo que traiu Jesus, tá bom? Para ninguém ter dúvida. Judas se autodenomina servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Aos chamados, ou seja, a igreja, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, uma vez por todas, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. São homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à prostituição, essa palavra prostituição é forte, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes homens, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreende por instinto natural, como brutos, sem razão, até nestas coisas, eles se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recado, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. A sua boca vive propalando grande arrogância. São aduladores dos outros,
por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne ou pelo pecado. Vamos ler o 24 e 25 juntos? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a termos um espírito pacificado pela Tua Palavra, a sermos homens e mulheres cheios de entendimento, de sabedoria, da vida que Cristo veio nos dar. Cobre-nos aqui com um manto, Senhor, com essa unção que capacita-nos a olhar as Tuas Escrituras e nela nós vivermos. Ajuda-nos, ó Deus. Nós precisamos, Senhor, muito de Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos caminhando nessa epístola, uma vez que ela é tão breve, mas ela é tão densa, tão profunda. Judas faz questão de se intitular servo de Jesus Cristo. Ele é irmão, ele é da carne de Jesus, por assim dizer. É filho da mesma mãe, não do mesmo pai. Mas é parente assim, mas ele se chama de servo. Calvino, quando fala disso, diz que aqueles que eram apóstolos faziam questão de distinguir-se na sua própria apresentação, distinguir-se da igreja e distinguir-se especialmente dos falsos mestres, chamando-se de servos, para que houvesse clareza a respeito de que papel eles ocupavam diante do povo de Deus. Nós somos servos. Por isso, qualquer pessoa que é ministro da palavra é servo de Cristo. Esse é o primeiro aspecto que eu queria destacar. Não é simplesmente servo da igreja ou do corpo da igreja. E parece sutil a diferença, mas não é. É radical. Quando nós somos servos da igreja, é para fazer o que a igreja quer. Quando nós somos servos de Cristo, é para fazer o que Cristo quer. Quando somos servos da igreja, nós podemos simplesmente servir a homens. Quando somos servos de Cristo, nós seguimos um propósito celestial. A diferença é imensa. Por isso, homens que são eleitos como pastores da igreja, e presbíteros são também pastores, eles são responsáveis por ter na sua alma essa elucidação clara. Quando vão para a reunião de conselho, quando vão definir qualquer que seja o caminho da igreja, eles, muito mais do que ouvir opiniões, precisam de oração, precisam de submissão, contrição, precisam estar debaixo mesmo da supremacia de Cristo, a fim de que Cristo governe sobre a sua igreja. Precisam ser homens quebrantados e humildes. Não se chamam de servos com arrogância, mas se chamam de servos com consciência e coerência, porque assim o são.
estão a serviço do Mestre, a serviço do dono da igreja, a serviço do Salvador, a serviço do Senhor Jesus Cristo. Judas se auto-intitula servo. E depois ele chama a atenção que ele é irmão de Tiago. Tiago tinha sido um grande líder, principal líder dos apóstolos. E ele está falando, eu faço parte dessa história. Eu sou servo de Cristo e sou irmão de Tiago. Eu estou aqui dizendo para vocês que eu sou apóstolo, que eu tenho as credenciais. Eu posso falar com vocês. E por que parece-me que é importante isso? Calvino diz que, aparentemente, conquanto haja questão a respeito disso, e portanto ninguém briga quando não é totalmente claro o texto, mas ele diz que aparentemente essa epístola tem um destino de falar com pastores. Não que não fale com o povo de Deus como um todo, mas parece a Calvino que o propósito primeiro é falar com pastores. E talvez por isso Judas está elencando logo no começo essa participação que ele tem nesse campo. Servo de Jesus, irmão de Tiago, porque depois você vai ver no versículo 3 que ele faz questão de chamar. Se eu escrevi com muita diligência, em outras palavras, eu prestei atenção palavra por palavra do que eu estava falando. E quando eu escrevi com essa diligência toda, foi porque eu estava chamando, conclamando os pastores das igrejas a batalharem. Esse é o segundo campo que eu queria falar com você, para você entender quando você elege presbíteros. Quando você elege pastores. Você chama-os, você coloca-os numa posição não de destaque, de proeminência, mas você coloca eles numa posição perigosa, uma posição de fronte de batalha. Você coloca eles diante de um contexto extremamente perigoso, para batalhar contra o inferno, para estar na frente de batalha contra os principados e potestades de ordens demoníacas. Portanto, não brinque com esse assunto. Uma pessoa que é neófita, uma pessoa que ainda é pouco experiente na fé, uma pessoa que se escandaliza com qualquer coisa, uma pessoa que tem a tendência de mimimi, de choramingar aqui e ali, de ser cheio de constantemente vitimização, certamente essa pessoa ainda não está pronta. Pode ter até a vocação, mas ainda precisa ser mais experimentado até chegar lá. Outra coisa que se destaca de ser fronte de batalha é que precisa ser um guerreiro. Ou seja, não pode ser uma pessoa temerosa. Estar na frente de batalha quer dizer que você pode levar tiro a qualquer momento. Você está numa posição desconfortável. Você não está numa posição boa, mas numa posição desconfortável. Vai levar bala, você vai levar feridas e vai levar para proteger a noiva do cordeiro. Você que é amigo, chamado para ser amigo do noivo, você é colocado nessa posição para enfrentamentos. Por isso um presbítero, por isso um pastor tem autoridade de sim admoestar, advertir, chamar a atenção qualquer membro. Em qualquer assunto que seja de competência bíblica. E como a Bíblia tange todas as áreas, é a nossa única regra de fé e prática. Os faltosos, aqueles que estão de alguma maneira se desviando, no final da epístola, ele traz uma palavra de advertência com muita lucidez. Por favor, dê uma olhada no final da epístola, versículos 20 a 23, como ele fala a respeito desses confrontos com os faltosos. Ele fala assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, advertência a respeito dos faltosos. Como tratar esses que estão no rebanho, esses que são povo de Deus, mas estão de alguma maneira para lá e para cá, meio que perdidos. Ele fala, veja só,
ele diz, versículo 22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, de gente que ainda está amadurecendo, maturando a sua própria doutrina, a teologia, que ainda não sabe muito bem as escrituras, ainda não tem profundidade na teologia bíblica, ou seja, é gente que ainda é muito imaturo, como está escrito lá em Efésios capítulo 4, ele fala que esse crescimento, essa maturidade espiritual é para você não ser levado por todo o vento de doutrina para cá e para lá, como meninos que são agitados. O que ele está falando é, pastores, presbíteros, tenham compaixão, não vivam chateados, não vivam enervados com pessoas que ainda estão nesse processo de crescimento. Não são faltosos porque simplesmente são negligentes, é porque ainda são imaturos. É como se tivesse dizendo assim, você tem um filho pequeno, ele ainda está agindo como criança, então tenha paciência, ele vai crescer, tenha paciência, ajude-o a crescer, tenha paciência, tenha compaixão. Segunda coisa que ele fala, versículo 23, ele diz, salvai-os, arrebatando-os do fogo, puxa para junto, não repele, puxa para junto. Papel do pastor, aquele crente que está na sua dúvida, que fala certas besteiras, mas que é crente. Não estamos falando de gente que está com enrolação, gente que está com enganação, que está tirando proveito da igreja, mas estamos falando de crente, ou seja, gente que foi salva. Essa pessoa está ainda cheia de dúvidas teológicas, doutrinárias, ainda incipiente na fé, mas tem temor do Senhor, é educável na justiça, é repreensível, ou seja, ou melhor, é humilde para receber a repreensão. Tais pessoas, elas precisam ser salvas, por assim dizer. Então é papel desse pastor que está na fronte de batalha, é papel desse presbítero que está na fronte de combate contra o diabo, não contra irmãos, mas contra o próprio diabo, contra as hostes do inferno. É papel dele chamar, puxar para junto, não de si, mas para junto do Senhor Jesus, essas crianças, protegê-las do mal. É aquela ideia de alguém que está no parquinho, sei lá, no Parque da Jaqueira, está com seus filhos brincando, e de repente vê uma pessoa meio esquisita se chegando para o seu filho e falando com o seu filho ali. O pai, a mãe, na mesma hora tem cautela e chega junto e diz assim, não, vem cá filho, vamos tomar um sorvetinho aqui, vem cá, e puxa para fora. Salva. Depois ele fala mais. Quanto a outros, veja só, primeiro são esses incautos, são esses que ainda têm falta de maturidade espiritual. Ele diz, quanto a outros, sede também compassivos em temor. Esses outros, pelo contexto, Calvino fala, são aquelas pessoas que são contumais. São aquelas que pecam e voltam a pecar. Pecam e voltam a pecar. E dentro do contexto, aparentemente está tratando de imoralidade. Ele diz, quanto a esses outros, ele diz assim, tenham compaixão em temor. Ser também compassivos em temor. Essa expressão aqui é como alguém que precisa ter muito tempero. Não é o tipo de compaixão que alisa. Não é compaixão que alisa, é uma compaixão desconfiada. Você está me entendendo, irmão? Ou seja, você está observando, você quer acolher, mas ninguém se abraça com porco espinho. Porque quando você se abraça com porco espinho, você só sai todo ferido, todo machucado. Por isso uma pessoa que é quanto mais, que vive continuamente caindo em pecado e parece que não dá evidências de salvação, tenha compaixão, mas tem um tipo de compaixão cuidadosa, cautelosa, com temor. Porque aparentemente essa pessoa não é crente ainda. São esses outros. E sempre há esses outros dentro da igreja. Sempre há. Pode ser um grupo pequeno, pode ser um grupo grande. Não há o tamanho que vai gerar esse tipo de pessoas na igreja.
Aquelas pessoas que costumeiramente, ou seja, você conversa, você trata, você ama, você ensina, você educa, mas ela volta para os mesmos pecados. É a pessoa mentirosa que continua mentindo, é a pessoa que se prostitui e continua se prostituindo, é a pessoa que o tempo todo é nervosa, é irascível e continua assim. Ou seja, você tem que ter cautela, mas tem que ter compaixão. É isso que Judas está falando. Mas deteste, ou seja, você tem amor à pessoa, mas deteste o que ela faz. E se tem uma coisa que é difícil para a gente, é justamente isso. É a gente poder dizer para a pessoa: eu amo você, mas eu detesto o estilo de vida que você tem. Ao longo desses 20 anos de ministério, já passei por essa encruzilhada várias vezes. É muito difícil expressar esse amor, ao mesmo tempo dizendo: olha, esse tipo de vida que você vive é uma vida que Deus rejeita. Esse é um bom tempero, a gente deixar claro para o outro que aquele estilo de vida é reprovável. E se pastores e presbíteros têm uma função da palavra, essa função orgânica de, ao mesmo tempo, abrir os braços, acolher, chamar para junto e, juntamente com isso, corrigir e dizer: isso não, isso está errado, isso é contra a sua própria vida, irmão, isso é contra o corpo de Cristo, isso é contra a palavra, isso é contra Deus. Então não dá para viver assim, irmão. Pastores são chamados para confrontar o inferno. Claro, pregando a palavra, ensinando a palavra, mas Judas coloca isso dentro de um contexto orgânico. Não dentro de um contexto de púlpito, mas dentro de um contexto orgânico. Por isso é necessário que alguém que vai ser presbítero conheça a palavra, seja aprovado na palavra. Não é necessariamente a pessoa que foi educada o tempo todo na igreja, mas não ler a Bíblia, não conhece a Bíblia. Calvino, quando cita esse texto, ele fala assim: é preciso um certo tipo de profundidade nas Escrituras. E quando fala profundidade, é de a pessoa esmiuçar a Escritura, conhecê-la por dentro, porque o contexto é de gente que ludibria o povo de Deus, ensinando as Escrituras de maneira falsa. Ou seja, como é que você consegue trabalhar, servir o corpo de Cristo quando existem falsários dentro do meio do corpo, quando existem pessoas que estão adulterando o ensino da palavra de Deus, e você precisa simplesmente dizer: isso é uma adulteração, isso é falso, isso não é bíblico. Você só tem como dizer isso se você conhecer profundamente a palavra. Se não conhece muito bem a palavra, se não estuda a palavra, se não aprofunda o seu conhecimento na palavra. Irmãos, não estamos falando só de teologia, nós estamos falando de conhecimento bíblico. Se a pessoa não aprofunda o seu conhecimento na palavra de Deus, não tem como ser presbítero. Você pensa: ah não, é só a pessoa abrir o texto e pregar. Não é. Precisa conhecer profundamente as Escrituras. Quando a gente fala isso, é que a pessoa precisa conhecer a palavra com palavra, precisa entender o que está lá no velho e o que está no novo, precisa ter uma completude, precisa ter essa temperança, essa coisa do tempero bíblico que vai de um campo a outro de todas as áreas da vida. Presbíteros são chamados para servirem a Deus no fronte de batalha, batalhando contra o diabo, mas servindo o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, salvando os irmãos que estão se perdendo por causa de ensinos errados, por causa de doutrinas erradas, por causa de perversões, às vezes, no próprio caminho, de práticas pecaminosas. Eles são chamados para tratar isso. Isso quer dizer que presbíteros não são para estarem num cargo administrativo dentro da igreja. Os presbíteros são para participarem da vida orgânica da igreja. Precisam conhecer os ministérios, precisam conhecer os crentes.
precisam estar junto da comunidade, participando. A Igreja das Graças precisa, no seu conselho, ter esse espírito de pastores, de presbíteros que estejam junto da comunidade, servindo, ouvindo a voz de Cristo, discernindo os caminhos da palavra, chamando os faltosos, corrigindo o caminho certo. Esse é o papel pastoral. Esse é o papel pastoral. Se os irmãos lembram, a gente falou no domingo passado sobre o papel da junta diaconal. Se você não assistiu, por favor, assista no YouTube o sermão da semana passada no culto da manhã. Às vezes a gente confunde a vida piedosa de um pastor com essa coisa de simplesmente fazer o politicamente correto e ser o tempo todinho aceito aqui e ali, porque ele passa o tempo todo a mão na cabeça de pessoas que estão fazendo tudo que não presta. Não, pastores não são chamados para isso. São chamados por Deus para uma frente de batalha. E eu vou gastar esses minutos finais que me restam nesse sermão para falar agora, porque a carta de Judas vai do versículo 4 até o versículo 19, falando sobre o caráter, ou melhor, a falta de caráter, as qualidades inerentes aos falsos mestres. É interessante porque no Velho Testamento eles chamam de falsos profetas, e no Novo Testamento eles chamam de falsos mestres, que dá no mesmo, ou seja, são pessoas que pretensamente vão falar com a autoridade de Deus para o povo de Deus. Por isso eu queria chamar a igreja a atenção numa coisa. A autoridade que repousa sobre um presbítero e sobre um pastor não é a do cargo. Você está me ouvindo, irmão? Alô? Não é a do cargo. O cargo em si não precisa necessariamente ser honrado, porque o cargo só existe para uma função objetiva. E a função é o ensino e o doutrinamento pela vida e pela eloquência, a palavra de Deus. Por isso a autoridade do presbítero e a autoridade do pastor repousam na palavra de Deus, e não no cargo. Se o pastor estiver faltando com a palavra, não é para ser seguido. Eu vou repetir. Se o pastor, eu vou colocar meu nome, se o pastor Sávio estiver faltando com a palavra, não é para ser seguido. Mas se o pastor, sei lá qual for, daqui da equipe pastoral, estiver faltando com a palavra, não é para ser seguido. Se o presbítero, seja lá qual for, estiver faltando com a palavra, não é para ser seguido. E qualquer que seja o presbítero eleito, se não está seguindo a palavra, não é para ser seguido. Em contraponto a isso, se é a palavra que está sendo ensinada, se é a palavra que está sendo afirmada, se é a palavra que está corrigindo o faltoso, mesmo que o faltoso esperneie, mesmo que ele se chateie, mesmo que ele diga que não suporta, é isso que tem que ser. Temos aprendido no conselho dessa igreja, ao longo dessa caminhada de 14 anos, temos aprendido que o melhor remédio para tratar feridas é a gente falar a verdade em amor. Mas falar a verdade. Não é a gente ficar alisando, mas falar a verdade. Em amor, mas falar a verdade. Eu falo para os irmãos, tem hora que a gente está no conselho, que a gente se depara com certas situações, que a gente tem um respeito tão grande. É aquele momento que a gente para e ora e fala: Deus, como é que a gente vai agir com isso aqui, Senhor? E o caminho é bíblico, não pode ser o caminho do coração, bíblico. E às vezes vai lá e traz a correção, falando a verdade.
isso está errado, meu irmão, isso não pode ser assim. E às vezes as pessoas se chateiam. Eu vou falar melhor. Quase sempre as pessoas se chateiam. E para a nossa vaidade pastoral, se tem uma coisa que mais dói na caminhada pastoral, é quando tem gente chateada contra você. Mas vou repetir, para a nossa vaidade. Não para a nossa função, para a nossa vaidade. Porque todo pastor quer ser aceito, irmão. Escute o que eu estou lhe falando. É como eu estava ouvindo lá no curso que eu estava fazendo. Todo pastor é vaidoso. Mas é muito vaidoso. Não é pouquinho não, é muito. E por isso, quando Judas chama os pastores a serem esses elementos de confrontação, está gerando um lugar de desconforto no ministério pastoral. Desconforto. Porque a gente sabe que as pessoas não vão aprovar ou abraçar, porque elas estão sendo de alguma maneira chamadas à atenção. Quais são as características desses falsos mestres? Versículo 4, veja. Final do versículo 4, ele diz: são homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, duas coisas que estão na teologia desses falsos mestres. Dessas pessoas que querem muitas vezes proeminência e querem ensinar dentro da igreja. Duas coisas que estão na teologia deles dentro do contexto de Judas. A primeira, eles deturpam a graça de Deus. E a graça de Deus é o agente transformador da vida espiritual. O que transforma um homem ímpio em um homem santo é a graça. A graça é salvadora, a graça é vivificadora, portanto ela transforma. O que transforma a gente de pessoas que eram perdidas em pessoas santas é a graça de Deus. Pois está dizendo que essas pessoas, muitas vezes para serem aprovadas e para serem aceitas, esses falsos mestres, eles distorcem a palavra de Deus, fazendo com que a graça se transforme em libertinagem. Ou seja, você foi salvo, Deus ama você, e por isso você pode viver do jeito que você quiser. Porque Deus agora já lhe aceita, Deus agora já lhe aprova, pode fazer o que você quiser da sua vida, porque Deus não tem nada para repreender você. Mentira, libertinagem. Mas tem mais. Segundo elemento que Judas fala aqui no versículo 4, é que eles negam o senhorio de Cristo. E isso é um elemento por demais importante dentro dessa obra salvífica. É que nós dizemos, Jesus Cristo é o meu Salvador. Mas o Novo Testamento ensina a não chamar Jesus de Salvador, chamar Jesus de Senhor. Se tem uma coisa que é repetida enfaticamente por todos os apóstolos no Novo Testamento, é: chama Jesus de Senhor. Porque se Ele lhe salvou, Ele salvou para você ser servo dEle. Portanto, chame-o como Ele é, seu Senhor. Mas é óbvio que pessoas que não estão sujeitas ao senhorio de Cristo não vão querer ensinar ao povo essa submissão e até subserviência ao ministério de Cristo. A sua palavra, sua autoridade, ao desconforto de muitas vezes se sentir aquém, de se sentir menor, de se sentir indigno, esse desconforto que muitas vezes nos chama à graça de Deus para vivermos uma vida santa. Eles distorcem a palavra de Deus, transformando a graça numa libertinagem, e transformam a teologia da salvação, chamando Jesus de Salvador e não de Senhor. Pouco mais adiante, ele começa a citar alguns exemplos. Ele fala, por exemplo, versículo 5: lembrar-vos, embora que estejais cientes, que o Senhor, tendo libertado um povo,
veja só, ele não deixou esse povo que saiu do Egito entrar na terra prometida por causa da vida pregressa ou da vida constante, quanto mais de pecado, de rebeldia, de rebelião. O que Judas está lembrando vocês sabem disso. O nosso Deus do Velho Testamento é também o nosso Deus do Novo Testamento, o Deus do Velho Testamento da lei, é o mesmo Deus da graça. E Judas está dizendo, vocês sabem, pastores, que aquele povo que saiu do Egito, eles morreram no deserto e não entraram na terra prometida, porque eles não viveram vida santa. Vocês sabem, pastores, e por que vocês ficam alisando a cabeça de pessoas que estão vivendo em pecado? Ele continua, versículo 6, agora ele cita uma outra esfera, ele fala, anjos que se rebelaram contra Deus, abandonaram o seu próprio domicílio, Deus tem guardado eles sobre trevas, Deus trouxe juízo sobre eles. Depois, versículo 7, ele coloca Sodoma e Gomorra que viveram debaixo de prostituição, Deus também trouxe juízo sobre eles. Então ele cita 3 exemplos passados falando assim, pastores, acordem. A graça salvífica de Deus não coopera com libertinagem, mas ajuda o povo de Deus a ser mais santo e ajuda o povo de Deus a ter maior maturidade espiritual. Acordem, pastores. Versículo 8, ele diz outra característica, ele diz, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Versículo 10, ele diz, quanto a tudo que não entendem difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas eles se corrompem. Ou seja, são pessoas verborrágicas. São pessoas que falam. Eles o tempo todo têm argumentos e contra-argumentos, argumentos e contra-argumentos, porque eles querem destituir a autoridade, eles querem a anarquia dentro da igreja. Calvino fala isso com muita fluidez. O projeto desses falsos mestres é destituir as autoridades espirituais. Mas quando fala de autoridades espirituais, ele fala de um outro tipo de autoridade que muitas vezes a gente não entende. É destituir inclusive autoridades governamentais. Esses ensinos do demônio que muitas vezes estão caracterizando a nossa teologia, é de um tipo de independência, onde eu não preciso ouvir a liderança. Pois ele está dizendo, não, isso está errado. Isso é característica do ensino dos falsos mestres. Vou lhes dizer uma coisa, irmãos, presbíteros, pastores, estão debaixo de autoridade. Não pode haver um projeto de poder nos pastores. Um pastor não tem uma carreira profissional. Assim como também um presbítero não tem uma carreira. Nós não somos chamados para ter e usar a igreja como trampolim, para a gente, sei lá, crescer e para a gente ficar rico ou para a gente ter qualquer nível de prosperidade. Como não somos chamados para isso, nós estamos debaixo de autoridade. Quando nós vamos ser ordenados como pastor, assim como os presbíteros vão ser ordenados, nós prometemos diante da igreja, mas sobretudo diante de Deus, que nós vamos estar debaixo da confissão de fé de Westminster. A confissão de fé de Westminster é um arcabouço teológico que diz para nós a limitação da nossa teologia. Ou seja, eu não posso chegar aqui e pregar o que eu bem entender, porque eu estou debaixo de liderança e de autoridade. O conselho da igreja presbiteriana das graças tem a autoridade para chegar e me chamar a atenção se eu estiver ensinando contra as escrituras. E se eu não ouvi-los, eles podem me denunciar no presbitério. E se também eu não ouvir o presbitério, eu posso simplesmente ser excluído da vida pastoral. Existe liderança, irmãos. Nós não estamos aqui alheios para fazer do jeito que a gente quiser, com a teologia que a gente quiser, do pensamento que a gente quiser. Mas os falsos mestres, eles se arvoram dono do próprio ensino, porque tem uma cabeça de intelectual, uma cabeça mais sábia, tem uma cabeça mais argumentativa, tem uma verborragia gigante.
Por isso, quando nós elegemos presbíteros e quando elegemos pastores, nós elegemos pessoas que se sujeitam à autoridade. Quando estamos no conselho, que temos que decidir algum assunto que é polêmico, claro, a liberdade é total para se expressar lá. Eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu entendo que a Bíblia fala desse jeito, outro fala, eu entendo que a Bíblia fala desse outro jeito, e ali a gente vai muitas vezes conversando. Quantas vezes ao longo desses anos, a gente gastou um tempo até grande, às vezes 1 hora, 2 horas, em discussão sobre aspectos bíblicos, a fim de que a gente pudesse ter uma clareza maior. Mas enquanto a gente está discutindo, pode chegar uma hora de um impasse, e dizer assim, rapaz, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E nessa hora, a gente vota. Eu vou dizer uma coisa que talvez você não saiba. Pastor da igreja, isso quer dizer, no caso aqui das graças, eu não voto. Eu sou o moderador do conselho. Eu simplesmente dirijo a reunião. Mas depois que houve um tempo de maturação, estamos prontos para votar, nós votamos o assunto. E quando votamos o assunto, mesmo que seja um placar do tipo 5-4, 6-5, ou seja, um placar que é mínima diferença, na hora que algum determinado segmento prevalece de entendimento, os que eram contrários passam a aceitar aquele segmento como sendo a sua postura pessoal. Isso significa submissão. Ou seja, nenhum presbítero nem pastor está autorizado a sair de uma reunião do conselho dizendo assim, eles aprovaram isso, mas eu sou contrário a isso. Alguém que faça isso é repreensível, porque não está sujeito à autoridade. Em outras palavras, seja no sistema presbiteriano, ou seja no sistema que for, para ser de fato pastor, para ser de fato líder, para ser espiritualmente aceito, ele está sujeito, subordinado à autoridade. Mas se é assim com os presbíteros, é assim com os diáconos. Se é assim com os presbíteros, com o diácono, é assim com todos os demais líderes da igreja. Porque graças a Deus não tem ninguém que seja líder no reino de Deus que não esteja debaixo de uma outra autoridade. E os homens que não caíram, gigantes na fé, como Billy Graham, fez questão de se colocar na posição de estar subalterno a um grupo que tinha autoridade para repreendê-lo, que tinha autoridade para contra-argumentar e para dizer para ele esse não é o melhor caminho. Porque pode ser até um gigante, alguém com uma estatura bem grande na fé, alguém que prega para multidões, alguém que tem um ministério interdenominacional, que tem um ministério internacional, um ministério global, pouco importa, esse tal, se é líder no reino de Deus, ele está debaixo de autoridade. Porque é assim que funciona. Porque os que não estão debaixo de autoridade, eles são falsos mestres. E tudo que eles não compreendem, eles argumentam. E contra tudo aquilo que eles, vendo a Bíblia, ou vendo uma lógica bíblica, eles por instinto natural, eles difamam, eles vão contra e tentam derrubar. Infelizmente, meu tempo acabou, eu não tenho mais tanto como seguir, eu vou só, versículos 16, 18 e 19, falar as últimas características. Versículo 16 diz, esses falsos mestres são murmuradores, descontentes, andam segundo as suas próprias paixões. Ou seja, são pessoas dissidentes. O caminho não é o caminho da comunidade. Você está aqui me ouvindo, irmão? Alô? O caminho não é um caminho do comum, da comunidade, junto com todo mundo, se submetendo a todo mundo, estando junto. Mas é um caminho pessoal. É o caminho do próprio coração, é o caminho do que eu acho, é o caminho do que eu quero, é o caminho do que eu sei. Esse é o caminho dele. Por isso essas pessoas vivem sorrateiramente murmurando pelos cantos.
São pessoas que chamam um membro, chamam outro membro, e normalmente chamam os membros mais endinheirados, as pessoas que têm mais dinheiro dentro da igreja. São chamados aqui, olha, eu estou discordando do pastor não sei o que lá, porque fez não sei o que lá. Olha, eu não acho que essa doutrina é a melhor. Sabe isso, irmão? Alô, está me ouvindo? É disso. Murmuradores. Não gosto disso, não gosto daquilo. Por mim tinha que ser assim. Murmuradores, descontentes, andam segundo as suas paixões. Depois, ele fala ainda no versículo 16: a sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Ou seja, são pessoas que falam a respeito de si mesmo como se fosse, esse cara sou eu. Rapaz, você não sabe, mas eu preguei ali, eu preguei acolá. Rapaz, o meu sermão é o melhor que tem around the world. Não tem ninguém que pregue como eu. Olha, os pastores estão no chinelo porque eu prego melhor, porque eu prego, ou porque eu faço, porque quando eu não estou na reunião, porque quando eu não estou resolvendo, porque quando eu não faço, quando eu estou ausente, as coisas viram uma bagunça. São marqueteiros de si mesmo. Parece até que a igreja depende deles. Já faz 2000 anos que a história da igreja acontece, ela nunca dependeu. Mas parece que se essa pessoa não estiver presente, a coisa acabou-se. Eu lembro-me, na verdade, em tempos passados aqui, anos atrás, de gente quando era entrevistado para ser presbítero. Graças a Deus isso não está acontecendo nem agora, faz tempo que isso não acontece, mas lembro-me de tempo atrás, quando a gente estava entrevistando pessoas para serem presbíteros, tinha gente que dizia assim, não, eu quero entrar para ver se dou um jeito nisso. Dá um jeito aonde? Como assim? Não entendi. Dá um jeito? Arrogantes, se autopropalam, eles dizem que são, mas eles falam mais, ainda no versículo 16, e diz que são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Normalmente eles estão com as pessoas que estão com algum tipo de poder dentro da igreja, e normalmente eles estão chegando junto de pessoas que estão com dinheiro dentro da igreja. São o tempo todo assediados, essas pessoas, com bajulação. E bajulação é uma coisa diabólica. Não estou falando de elogiar pessoas que estejam fazendo certo, que é uma boa obra. Mas a bajulação quer dizer, você está enredando alguém, você está pondo um laço sobre alguém, para que a pessoa seja cooptada por você. É isso. Versículos 18 e 19, irmãos, para a gente finalizar. Versículo 18, aí na parte final fala, escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Eles escarnecem. Versículo 19, são estes que por causa desse tipo de vida promovem divisões sensuais no meio do rebanho, no meio da igreja do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, quando a gente está elegendo presbíteros, a gente está chamando pessoas para serem guerreiros da fé no meio da igreja, pessoas que vão estar numa fronte de batalha, lutando contra o próprio inimigo, para o bem da alma, para o bem do povo, lutando pela unidade, mas não a unidade politicamente correta, mas a unidade do Espírito. Gente com um profundo conhecimento das Escrituras, gente que está sujeita a autoridades, gente que não vive propalando os seus próprios ministérios, gente que vive com simplicidade de vida, com a alma humilde, como servo do Senhor Jesus. O ministério da palavra é orgânico, é o ministério do aconselhamento, é o ministério do chamar à correção, é o ministério da prática, é o ministério que está entre os ministérios da igreja, participando, ajudando, aconselhando, chamando a atenção, colaborando para que todos cresçam em maturidade espiritual. O ministério da palavra não é um ministério apenas do púlpito, mas é um ministério no grupo pequeno, é um ministério na vida pessoal, com a esposa, com os filhos, é um ministério com os amigos, é um ministério com a vida. Porque essa vida do ministério da palavra, a palavra se tornou tudo para si mesmo. Por isso, próximo domingo, quando a gente estiver fazendo a eleição, o voto,
queria chamar você a votar com coerência. Votar nos diáconos conforme o seu entendimento. Votar nos presbíteros conforme o seu entendimento e com consciência. A gente votar naqueles que Deus está chamando, mas que a gente entende que eles têm esse ministério. Você está com um boletim aí? Pega aí, irmão. Tem uma folhinha aí que está com umas fotos, as fotografias assim. Está vendo? Eu não vou perguntar qual é o mais bonito, porque tem nem graça, né? Fazer isso. Mas está vendo aí, irmão? Esses são os candidatos, depois da gente passar 2 meses caminhando com eles, conversando, instruindo, trazendo luz sobre o ministério, trazendo luz sobre o caráter cristão desses ministérios. Esses são os candidatos. Para o próximo domingo, queria pedir para você orar. Queria pedir para você orar, claro, pelos que estão como presbíteros, estão como pastores dessa igreja. Mas orar também por aqueles que possivelmente, caso Deus queira, serão eleitos. Para que o Senhor nos conduza nisso tudo e seja feita a vontade dEle. Próximo domingo a gente vai estar, claro, na hora da abertura da assembleia, nós vamos dizer os votos como precisam ser, esclarecer todo o processo, e durante o dia todo, desde a manhã até a noite, a gente vai estar aqui podendo os irmãos votarem. Eu queria pedir encarecidamente que os membros viessem e votassem, participando desse pleito. Vamos orar? Você pode ficar de pé? Vamos orar, eu já vou impetrar a bênção também. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pela maneira poderosa com que a Tua palavra esclarece para nós o caminho da vida. Muito obrigado porque essa palavra me desafia, me tira de uma região de conforto pessoal, mas me coloca dentro da vida que o Senhor escolheu para mim, essa vida do ministério pastoral. Obrigado, Senhor, pelos pastores dessa igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, todos que fazem parte do conselho, cada um. Obrigado pela vida ministerial dessa igreja, cada irmão de grupo, líder de grupo pequeno, líder de ministério, de departamento. Obrigado, Deus. Dá que sejamos pastores que pastoreiam, que abençoam, que guardam, que protegem, que ajudam a família da fé a crescer, Pai. Dá que sejamos encontrados fiéis, cheios do Senhor, cheios de força e de vigor. Ajuda-nos, ó Deus, livra-nos do mal, livra-nos do tropeço, livra-nos da ignorância, livra-nos da arrogância. Precisamos é de Ti, Senhor. Abençoa próximo domingo a eleição. Que o Senhor mesmo escolha aqueles que serão eleitos. No nome de